Tudo bem contigo? Meu nome é Andréa Carvalho e na live de hoje nós vamos conversar com o perito Rômulo Carvalho sobre perícia forense digital e o método OSINT, tá certo? Não necessariamente apenas para o ambiente forense, certo? E também para mostrar que não é possível legalmente que você faça uma investigação, desde que seja policial, desde que seja um assistente técnico ou perito do juiz, mas esse método OSINT, essa forma de investigação, digamos assim, é livre para todos, certo? Até porque você não está cometendo crime, você está observando informações públicas, tá certo? Então, por favor, Rômulo, faça um resumo do seu currículo, que não é pequeno, e pode aí começar a conversar com a gente sobre sua prática na área. Muitíssimo obrigado, André. Bem, primeiramente, prazer a todos. Uma grande alegria estar aqui com você, tá? Sou Rômulo Carvalho, para aqueles que ainda não me conhecem, sou perito forense digital. Estou como vice-diretor de educação na Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, vulgo APECOF, melhor associação que tem. Estou como coordenador de computação forense e segurança da informação da Comissão de Direito Digital da 25ª subseção da OAB de Minas Gerais. Atuo também como analista de Cyber Intelligence na Apura Cyber Intelligence. Sou CEO e professor de OSINT na RC Perito Digital. Formado em gestão de TI, pós-graduado em áudio e imagem forenses pela Blue EAD. Sou o keynote do OSINT Village da H2HC. Também ponente no primeiro taller básico de búsqueda de informações em fontes abertas pela Polícia Nacional de Peru. Organizador da Semana OSINT, um dos nossos primeiros eventos de OSINT no Brasil, assim, claramente aberto. Fundador da comunidade de OSINT brasileira, vulgo Cobra, e voluntário na ONG Marias da Internet e no projeto Justiceiras. É um pouquinho de mim. Gente, seguinte, o Rômulo, com toda a prática dele, vai mostrar pra gente como é que funciona o método OSINT, do que se trata, vai explicar pra gente o que eu venho respondendo no direct, a diferença entre o método OSINT e a engenharia social. Algumas pessoas identificam como engenhosidade social, mas a grande maioria da TI identifica como engenharia social. A diferença da engenharia social para o método OSINT, se você tem, se você é permitido legalmente fazer esse método OSINT para investigação, e também quais são as informações, onde é que está o encaixe dessas informações do método OSINT para colaborar com o assistente técnico de acusação e de defesa, ou então com o perito do juiz. Tá bom? Pode começar. Perfeito, vamos lá. Primeiramente, vamos identificar o que é o OSINT, tá? Open Search Intelligence. Na tradução literal, seria inteligência em código aberto, mas a gente não usa código, a gente entende como fonte, tá? Ou seja, inteligência em fontes abertas. Fontes, compreendemos aquilo que nos dá origem, de onde veio uma informação. Por exemplo, o Instagram é uma fonte de informação. Então, descobrir informações que estão vindas no Instagram é uma fonte. O que define uma fonte como aberta ou fechada, que também pode ser identificado como classificada, ou outros sinônimos? Aberta é tudo aquilo que é possível a todo e qualquer cidadão acessá-la sem nenhuma restrição de exclusividade. Uma fonte fechada ou classificada, ela é exclusiva, por exemplo, a base de dados que a polícia tem sobre os cidadãos. Ela é exclusiva, ela é fechada, somente um policial pode acessar ela. Ela é classificada, não é todos. O banco de dados de uma empresa XPTO, somente aqueles colaboradores com acesso ao banco de dados podem ter acesso. Eu como um investigador, não poderia ir ali no banco de dados e ver o que tem ali dentro. Então, são a primeira diferença, tá? Pontuar o que é OSINT, pontuar o que é e o que não é OSINT é essencial para que possamos seguir adiante no procedimento
da compreensão e utilização. OSINT, ele é totalmente livre. Eu gosto muito da definição de OSINT, que o professor Marco Sepic nos traz desde 2001 em sua tese de doutorado, tá? De modo geral, ele nos diz assim: de modo geral, o OSINT consiste na obtenção legal de documentos oficiais sem restrição de segurança, da observação direta e não clandestina, dos aspectos políticos, militares e econômicos, da vida interna de outros países ou alvos, do monitoramento das mídias, jornais, rádio, televisão, da aquisição legal de livros e revistas especializadas de caráter técnico-científico, enfim, de um leque de mais ou menos amplo de fontes disponíveis cujo acesso é permitido sem restrições especiais de segurança. Amo demais essa definição, definição que o Dr. Marco Sepic nos apresenta desde 2001, ou seja, não é recente, tá? E isso estou falando a nível Brasil, porque se a gente for buscar a história de OSINT, você tem algo muito, mas muito mais antigo que isso. Então, é essa visibilidade que a gente tem. Então, o fato de ser aberto, estar disponível ao público, toda e qualquer pessoa consegue visualizar sem estar cometendo um crime algum. Não existe uma legislação que fala, olha, você ler fonte aberta é proibido. Não existe uma lei para isso, tá? Em lugar nenhum no mundo. Alguns países você vai poder proibir, tipo assim, países como China, eles bloqueiam ali, já na borda, alguns aplicativos, por exemplo. O Facebook é proibido, o Instagram é proibido na China, então eles já estão bloqueando ali, e aí existem legislações proibindo aquilo ali também o uso. Por isso concentram tudo lá dentro do WeChat, por exemplo, tá? Então já é uma proibição acima. Mas o simples fato de acessar o conteúdo, ele é livre e disponível, e falando no contexto do Brasil, não existe nenhuma legislação sobre. Um outro ponto para desmistificar que é essencial é a falsa compreensão que algumas pessoas têm de quando nos referimos ao OSINT. Tem gente que pensa e acredita que o fato de eu pagar uma fonte, ela deixou de ser fonte aberta. Mas não. O fato de eu pagar uma fonte, ela não deixou de ser fonte aberta. Ela ainda continua sendo uma fonte aberta. O dinheiro não é um empecilho. É algo que está acessível a todo ser humano. Embora que algumas vezes uma fonte ela pode ser um valor meio que exorbitante, mas não existe um empecilho de você conseguir esse dinheiro e chegar lá, olha, agora eu quero comprar, quero acessar essa fonte aqui, eu tenho dinheiro para isso. Digamos uma fonte que ela custe 10 mil reais para você acessar, tá? Então você iria, tem dinheiro para cobrir esse valor? Tenho. Então você pode acessar. Não tenho esse dinheiro, mas alguma coisa impede de você conseguir o dinheiro e acessar? Não. Então dinheiro não é. Isso não é nada atual. Pense como antigamente. Elas compravam jornais para estar ciente do que acontecia ao redor do mundo. E o fato de eu comprar um jornal, de eu pagar o jornal, ele não tornava aquela informação fonte fechada. Todas as pessoas poderiam ali pagar aquele valor, muitas vezes um valor bem simbólico, para poder adquirir a informação contida ali dentro. Então, entendendo a contextualização do que é OSINT, do que é permitido, do que não é permitido, o que é fonte aberta verdadeiramente ou não, a gente parte agora para a segunda premissa, a parte investigativa. Não existe nenhuma legislação brasileira ou externa que eu conheça que proíbe a adquirir informações de fontes abertas. Não existe uma legislação que vai proibir essa utilização de tipo de fonte. Tendo em vista, então, eu posso realizar uma investigação baseada em fontes abertas. Agora é necessário que o investigador, o perito, ele tenha uma ciência, tenha uma base do que investigar e onde investigar. É um fator muito importante para que a gente consiga dar prosseguimento no conteúdo que eu tanto desejo. Pois, digamos que o meu objetivo seja investigar informações acerca da Andrea. Eu necessitaria ali compreender um pouco o seu contexto e meus objetivos. Eu não posso falar assim, eu quero buscar tudo da Andrea. Eu não vou achar. Chegou uma pergunta para mim que eu achei bem interessante pontuar aqui nessa live.
André, eu não posso fazer uma investigação criminal. Mas se a imagem do crime está disponível na internet, a imagem do crime está disponível na internet, meu querido. Você não teve que procurar por fontes privadas para acessar. Se, por um acaso, por má sorte, essa pessoa acabou sendo gravada ao vivo, ou então as fontes da câmera que conseguiu registrar o momento do assassinato foi publicada na internet, desde que não tenha sido publicada por você, você tem acesso àquilo, não precisa necessariamente você estar investigando o crime, você simplesmente teve acesso a algo que está público, certo? Há uma preocupação em que você queira se vestir de perito sem estar credenciado, cadastrado no processo, ou sem ser um policial, sem ser perito do juiz, assistente técnico de defesa e acusação. Você não pode fazer se você não for uma dessas pessoas. Agora, você obtém conhecimento sobre um crime ocorrido que está disponível na internet, ou então nesse outro método que o Romo falou, que não é tão fácil você encontrar, mas que se você tiver grana você terá acesso, aí você não vai cometer crime, certo? Pode continuar. Muitas vezes nem é necessário o acesso com dinheiro, tá, André? Tem muitas ferramentas que se tem de investigação, elas são gratuitas, metodologias de busca, é muito saber procurar e onde procurar. Esse é o difícil para quem não está dentro não tem aquela base de conhecimento. O saber o que procurar e onde procurar vai ser muito importante. Primeiro, preciso saber qual é o meu objetivo, tá? Então, digamos que aconteceu um determinado crime, qual é o meu objetivo? Identificar o suspeito, tá? Onde se deu o crime? Como eu vou identificar o suspeito? O que eu tenho de possibilidades? O cara estava conversando usando uma conta fake. Ok, o que eu tenho de possibilidade de estar utilizando para realizar aquela investigação baseada em fontes abertas? E fontes abertas, ela posso me basear toda uma investigação, tá? Por exemplo, nós estamos num cenário atual de guerra entre Ucrânia e Rússia, onde utilizam fontes abertas o dia inteiro. Fontes para poder descobrir onde estão a localização das bases do inimigo, um ao outro, Rússia, Ucrânia, onde o general fulano de tal vai estar presente. Então, eles tentam sempre obter esse tipo de informações das mais variadas fontes, seja alguma postagem numa rede social, seja um satélite que ao vivo, que existe alguns satélites que estão abertos e disponíveis, tá? Seja uma informação de alguma outra metodologia que ele acabou utilizando, como Signal Intelligence, Image Intelligence. Então, a gente consegue trazer esse tipo de informação para poder agregar na investigação. Então, uma investigação ela pode ocorrer só por OSINT, porém, a depender do cenário, é interessante fazer um misto de fontes abertas com fontes fechadas. Um exemplo, por exemplo, alguém está utilizando uma conta fake para atingir a Andrea e está se escondendo através de uma conta fake. Se eu for fazer uma investigação bem simples e baseada em OSINT, eu estarei com um acesso limitado, bem limitado de informações que eu consigo obter através do OSINT puro, sem uma necessidade de uma engenharia social envolvida, tá? Mas existem umas outras possibilidades que é um pouco mais fechadas e que a gente conseguiria fazer um misto. Poderíamos facilmente procurar o delegado, registra ali a queixa-crime. O delegado, sem solicitação judicial, ele pode solicitar que o provedor de aplicação apresente os dados cadastrais. Então, qual foi o e-mail que a pessoa utilizou para poder criar aquela conta? Qual foi a data de nascimento que a pessoa registrou ali? Qual o nome que a pessoa utilizou para registrar? Qual foi o IP que foi utilizado? Pois o IP também considera-se como um dado cadastral no momento ali. Então, eu posso juntar outras informações e acrescento. Quando eu peguei aquelas informações, tá, o e-mail é xpto@gmail. Tá, o que a gente tem relacionado? O que eu consigo de buscar informações relacionadas ao e-mail xpto@gmail? Então, posso utilizar o OSINT. Eu já volto para a metodologia OSINT. Agora eu tenho um número de telefone também. Onde é que eu consigo trazer informações daquele número de telefone sem a necessidade de algo judicial? Vamos verificar se esse número consta no WhatsApp. Vamos verificar se esse número é uma chave Pix. Vamos identificar se aquele número
está cadastrado no Telegram, se aquele número está retornando, está salvo em uma base de Caller ID. Então, eu tenho algumas possibilidades de investigação ali baseado no número. Como também eu posso fazer uma ligação. Alguém liga para aquele número para a gente poder testar. Prosseguindo, o IP. Tivemos acesso ao IP e tal. Agora, qual o próximo passo? Eu quero saber agora para quem aquele IP está registrado. Então, um simples verificação de RUES ou RDAP, ele também é OSINT. Eu estou usando bases abertas, públicas, que todo mundo pode ter acesso, para poder acrescentar na minha investigação. Então, uma investigação, ela não se limita somente ao campo de OSINT, mas ela também se torna agregador. É por isso que o OSINT ele é fundamental para inúmeras áreas. Para o advogado que, às vezes, lidou com um dado que não consegue prosseguir, para o policial, o investigador que está parado, aguardando uma resposta do provedor, aguardando uma ação judicial. Então, ele pode prosseguir por alguns caminhos também, estão possíveis. O grande difícil é, as possibilidades são inúmeras e muita gente desconhece. Para se ter uma ideia, dentro do meu curso, eu apresento mais de 500 ferramentas relacionadas ao SINT. Mais de 500 ferramentas relacionadas ao SINT. Se eu juntar todas as ferramentas, todas as fontes, nós temos mais de 500 possibilidades. Agora, cada uma delas tem uma funcionalidade, cada uma delas tem um objetivo, cada uma delas retorna um tipo de dado, e na minha investigação eu vou utilizando aquilo que é essencial para poder dar prosseguimento no investigativo. Então, é interessante que eu conheça as possibilidades, é interessante que eu conheça o contexto de utilização delas para fazer a sua utilização. Então, o SINT ela vai ser um grande colaborador não somente para o investigador, para o perito ou para o policial que está investigando um crime, mas ela vai ser interessante muitas vezes para um vendedor que está querendo prospectar clientes. Como eu consigo prospectar clientes ali de uma maneira mais fácil? Como é que eu vou conseguir os meus leads ali? Onde eu consigo plantar? Foi mostrado, aliás, foi comentado comigo no direct também essa informação. André, método SINT, a engenharia social, engenhosidade social é utilizada apenas por bandido? Não, minha gente. Polícia também. Ah, somente por policial é bandido? Não, meu querido. Você quer conquistar a pessoa. Ah, eu estou interessada no plano de tal. Vou fazer aqui um método SINT para saber se essa pessoa é doente, se essa pessoa é psicopata, se essa pessoa é casada. Olha aí a galerinha que tem medo. Se o cara é casado, por que ele não tem rede social? O que está acontecendo? Talvez ele só não tenha essa rede social que você usa. Entendeu? Sim. Então, para você que está aí preocupada com relacionamento, também é bom pagar aí o curso do Rômulo. Aí o cara já não vai ter o que argumentar, porque tu vai saber antes de você. André, e muitas outras possibilidades, tá? Por exemplo, o vendedor está atrás de um lead. Eu gostaria, por exemplo, de trabalhar, gostaria muito de trabalhar lá na Coca-Cola, vou dar um exemplo, tá? E aí eu quero ir trabalhar na Coca-Cola. Aí eu penso, olha, eu quero trabalhar na Coca-Cola como diretor, CEO, tá? Quem é que é o CEO hoje? Como é que eu faria para poder alcançar o cargo de CEO? Quem são as pessoas que fazem parte do processo de contratação? O que é que eu consigo encontrar da empresa ali no LinkedIn? Quem faz a contratação ali, as pessoas? O que é que eu consigo descobrir de informações delas? Isso é possível. Então, é uma possibilidade a mais. Jornalistas, cara, jornalistas investigativos, eles usam muito o OSINT para poder fazer uma apuração de dados precisa e validação desses dados na utilização antes de publicar uma matéria. Quando ele está fazendo toda a parte de apuração de dados, ele utiliza muito o OSINT. O último curso de OSINT que eu participei era como um time de jornalistas, ele era voltado para jornalistas, e eu consegui obter bastante informação, algo que fugiu um pouco do meu contexto investigativo mais criminal, que é o contexto que eu geralmente atuo, criminal e pericial informático,
e comecei a entender um pouco mais de OSINT na ótica jornalista, então na ótica de uma apuração de matéria. E isso me expandiu cada vez mais as possibilidades. Eu já sabia, já tinha comigo a utilização de OSINT para o contexto jornalístico, mas após aquele momento eu consegui expandir ainda mais os meus horizontes para esta finalidade. Conheci ferramentas que eu não tinha visto previamente, pois elas geralmente são ferramentas para aquele segmento. E isso nos dá uma abrangência muito, muito maior de possibilidades. Você foi divino em falar nessa parte da investigação para jornalistas, que inclusive a minha área, jornalismo de tecnologia, pode se observar em relação ao que está acontecendo aí na internet, o ocorrido com uma moça que foi vítima de estupro e fez a doação da criança assim que ela nasceu, para que ela fosse criada por uma família que não apresentasse essa situação traumática para a criança. Se esse jornalista, se essa equipe tivesse mais informações com esses métodos que o Romulo está falando, talvez eles percebessem sem precisar necessariamente apenas de informações trazidas de fontes confiáveis, certo? Por mais que essa pessoa seja realmente confiável, se ela mentir, ela vai levar um tiro na cabeça, ela não tem como saber porque ela não estava lá. Então, com o método OSINT, que o Rômulo está trazendo para vocês por esses cursos, vai fazer com que vocês não se rendam apenas a pessoas confiáveis, certo? Porque quando se envolve dinheiro, qualquer um é confiável. Vocês sabem que essas informações são caríssimas, certo? Esse método OSINT faz com que você até não pague por algo que você poderia evitar, caso você soubesse utilizar essas ferramentas que o Rômulo está falando. Pode continuar. Andréia, um outro ponto também, relevante, a questão das validações, a gente consegue entender que a contextualização, a utilização, ela está para todos, tá? No meu aprendizado docente, eu passei 2 anos estudando muito, muito OSINT, para poder hoje oferecer um curso com inúmeros diferenciais. Fiz cursos com várias outras pessoas. É possível chegar ao mesmo resultado sem pagar curso? É possível. Você vai ter que trabalhar bastante para conseguir alcançar essas principais fontes, mas é possível sim, tá? Quem puder, lógico, faça o meu curso e ficarei muito alegre, tá? Você estando acompanhando o meu curso. Mas caso não, não tem problema. Você consegue aprender a mesma metodologia, você consegue aprender de uma maneira um pouco mais trabalhosa. Vai ser mais difícil de alcançar. Para você não correr risco de ser preso, faça o curso do talvez eu investi do jeito errado. Então é melhor estar com ele. Um dos pontos que a gente ensina, por exemplo, que é um diferencial que eu não vi em nenhum outro curso, nem a nível Brasil, nem a nível fora, tá? Que a gente traz, eu trouxe uma professora para dentro do curso para ela poder falar toda a questão legal da coisa. Uma advogada, doutora Luciana Reis, ela está presente no nosso curso, ela é professora conosco também. Ela menciona todas as principais legislações relacionadas direta e indiretamente ao OSINT e no caminhar de algumas investigações, de algumas áreas de ações dentro de OSINT, no esquema investigativo, de planejamento também, apontamos algumas questões que muitas pessoas fazem, mas estão cometendo crime. Então a gente já dá toda essa orientação, essa base, para que a pessoa que quando for montar o seu ambiente investigativo não venha cometer crime, ou seja, não venha se tornar também um possível alvo da justiça, que não venha se tornar um possível alvo meu, pois eu amo investigar, tá? Galerinha que acha que filho é propriedade me pergunta sobre o tal do aplicativo espião. Profissionais como o Rômulo vão saber que você está usando um aplicativo. Isso se você não estiver sendo enganado por uma pessoa que jura, abafa, que está botando um aplicativo espião no celular do seu filho. Na verdade, está tomando só dinheiro de você, você não vai ver nada. Tá certo? Então, antes que você se empolgue, eu não estou falando isso porque o Rômulo é meu colega. Minha cadela está aqui balançando a orelha. Não estou falando isso porque o Rômulo é meu colega. Estou falando isso porque eu acompanho o trabalho dele faz tempo. E eu recebo perguntas absurdas, certo?
E eu quero que vocês compreendam, existe uma margem. Eu posso ter acesso a essa informação e eu não posso me meter nisso, porque eu não sou perito, nem judicial, nem o perito judicial, nem o assistente técnico de defesa ou de acusação de um processo, certo? Então, quando vocês começarem essas informações mirabolantes na cabeça de vocês e virem perguntar, buscando consultoria gratuita, pensem, é muito melhor fazer um curso com um profissional que sabe o que está acontecendo. Ele observa tanto a prática que ele tem, quanto a prática dos alunos dele também, certo? Então não venham achar que aqui é uma live de marketing, não, que o Romulo não precisa. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é, assim como ele falou, no curso dele tem uma advogada mostrando até aonde o ossinte pode ir. Tá certo? É muito importante que vocês tenham acesso a isso, não saiam aí baseado nas informações que vocês veem pelo TikTok, não. TikTok não vai pagar o processo de vocês. É bem importante esse ponto, tá, André? Pois tem gente que não imagina nos métodos que acabam se infiltrando, tá? Tendo problemas. Então, por exemplo, os aplicativos espiões, como bem o Tom falou aqui no chat, eles realmente podem vender os dados, mas olha o que você imagina, cara. Um dos aplicativos que eu conheço, não vou citar o nome dele, você, para poder instalar ele, você primeiro tem que desabilitar a proteção dentro da Play Store. Você vai desabilitar uma segunda proteção de dentro do celular. E depois você ativa a possibilidade de aplicativos externos. Após isso, você tem que ceder todas as permissões disponíveis dentro do celular. Disponíveis como microfone, câmera, tela e um monte de outras mais. E isso você se torna, deixa aquele aplicativo, aquele celular vulnerável. Para tanto que o desenvolvedor da aplicação, que muitas vezes é um código fechado, você não tem noção que roda ali por trás, vai que mesmo que você desinstale, remova tudo, o cara deixou um backdoor ali, você não sabe. Tanto ele quanto você abre margens para que outros aplicativos nocivos possam ser instalados naquele celular da pessoa que você quer monitorar, acompanhar, tá? Então essa é a pior metodologia de acompanhamento que alguém pode fazer, esses aplicativos espiões. Existem, para quem tem filhos menores, menor de idade e tudo mais, já existem os possíveis controles parentais. Esses sim podem ser instalados, existe uma configuração, o fabricante... O controle parental que o Romulo está comentando aí, desculpa. Essa galerinha que está querendo eu não vou falar, qualquer dia desse eu vou me irritar, eu vou falar, mas agora eu estou tranquila. Essa galerinha que está me perguntando sobre aplicativo espião para as crianças, e o Rômulo tem um curso específico, procure também a Gabi Mobo, que o assunto dela é esse. Ela explica para você, de forma cautelosa, como é que você pode estar ali vigiando o seu filho sem cometer um crime, certo? O que não anula o fato de você também fazer o curso do Rômulo. Quanto mais conteúdo, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Porque pode ser que em uma situação você precise fazer uma investigação para com um adulto, para uma criança que você não tem acesso. Tá certo? Pode continuar. Então, existe essas questões, essa grande visão que a gente apoia, apresentar como foi uma das perguntas iniciais também, apresentar uma diferença agora de ausente e engenharia social, tá? Basicamente, a engenharia social é quando eu tenho uma interação com um alvo específico, tá? Eu tenho que haver uma interação, tá bom? E aí a gente trata já com engenharia social. Então, a partir do momento que eu começo a interagir com outra pessoa, com o objetivo de obter dados, informações daquela pessoa, eu estou realizando uma engenharia social, tá? Agora, quando eu estou fazendo uma coleta de informações sem interação com a pessoa, aí já não é engenharia social. Dizemos muito tranquilo que isso é a metodologia OSINT e outras INTs também, pois elas não se limitam, tá, a Open Search Intelligence. Nós temos, para quem quiser olhar no site, a gente tem muitas abreviaturas.
Imint, Umint, Elint, Fizint, Geoint, Socmint, Sysint, Techint, um monte de lá, alguns. Eu tenho a certeza que terão muitas outras lives com o Rômulo, agora que eu tenho essa informação. E existem muitas outras áreas que são abreviaturas, tá? Utilizadas, oriundas da área da inteligência. Inteligência qual? Inteligência militar, tá? Onde a gente consegue ter uma noção, uma visão de onde foi que veio, de onde surge, e o que tem e o que não tem. Então, existem essas possibilidades, inúmeras possibilidades de inteligência, e engenharia social está dentro de uma delas da inteligência. Mas a engenharia social, ela exige que haja uma interação. Em OSINT, não temos uma interação ali, tá? É onde a gente separa ali mais ou menos o OSINT passivo para o OSINT ativo. Mas quando a gente começa o OSINT ativo, eu já começo ali a ter uma interação e aí você já mistura um pouco com engenharia social, social engineering. Gente, seguinte, no início do vídeo, eu expliquei dos stories que eu vou fazer uma edição desse vídeo, porque eu já tenho uma parte gravada. No início desse vídeo, eu vou fazer uma explicação rápida para vocês de como funciona o pleito do juiz, assistente técnico de defesa de acusação, tanto em audiência comum quanto no tribunal do júri, tá certo? Meu querido, você tem mais alguma informação a acrescentar antes da gente finalizar essa live? Siga-nos para poder ver mais conteúdos relacionados, tá? Não deixe de nos seguir, tanto aqui quanto no YouTube. E se tiver oportunidade, não deixe de fazer o nosso curso. É um curso diferenciado. Estamos com uma turma atual, está fechada a turma, mas temos uma turma com 60 horas de aula ao vivo. O conteúdo, conteúdo, eles são quase 1000 páginas de conteúdo, fora o material de apoio. Tá? Então é um conteúdo riquíssimo e ímpar. Não vejo ninguém no mercado a nível Brasil com esse tipo de conteúdo e trazendo uma didática de compreensão de fácil acesso para as pessoas. A gente ensina toda a base, fundamentação teórica, fundamentação jurídica, ensino passo a passo, antes de colocarmos realmente a mão na massa, para que em momento algum, durante o curso ou posterior ao curso, a não ser que você queira, venha cometer crime algum, nenhum tipo de crime, e seja investigado, tá? Em caso você deseje apoiar a polícia também, existem alguns programas específicos que você pode se filiar. Olha, você chega lá numa delegacia, em alguns momentos, e fala, olha, eu sou fulano, eu tenho conhecimento disso, sou perito, tenho essas habilidades, e gostaria de estar apoiando vocês, ajudando, tá? Façam isso. Possível. A polícia precisa muito disso, tanto que eles têm sempre um desconto bom nos nossos cursos, tendo em vista para melhorar a capacitação cada vez mais deles. E quem tem feito tem gostado de maneira assim impressionante. Valeu, meu querido. Essa é a primeira de muitas lives que eu vou trazer aqui para vocês com o Rômulo, certo? Eu vou providenciar o meu curso também. Vou só me organizar aqui na minha graduação e pós-graduação. Eu vou providenciar meu curso também. E quero deixar claro, certo, que sobre as perguntinhas envolvendo tentativa de crimes, todo e qualquer profissional que tiver acesso a qualquer tipo de informação que envolva crime, ele tem que fazer a denúncia, certo? Então, tomem cuidado com as perguntas que vocês fazem, tomem cuidado com as propostas que você faz, certo? Não é porque o profissional está ali como seu orientador que ele tem que acobertar algo que você esteja fazendo, certo? Tá ok, minha gente? Boa noite, até a próxima live. Um abraço, tchau, tchau, pessoal.